Fala aí, galera. Então, vamos dar continuidade ao estudo sobre a tabela periódica. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai seguir do ponto em que nós paramos na última aula, né? Vocês devem se recordar que nós estávamos falando aí, terminamos a última aula falando sobre os gases nobres. Eu não vou ficar aparecendo aqui não, tá, galera? Eu vou fechar minha câmera aqui, vocês já devem estar cansados de ver a minha cara, tá? E então, na última aula, a gente terminou falando aqui dos gases nobres, né, que são os elementos químicos que pertencem à família 8A, também chamado de grupo 0, grupo 18. Eles também são conhecidos como gases raros ou inertes, né? E os elementos químicos que pertencem a esse grupo são hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, né? Eu expliquei para vocês que eles recebem esse nome porque eles eles não reagem com outros elementos químicos da tabela periódica, tá? E a gente vai continuar a nossa aula a partir daqui desse ponto. Fiquem tranquilos que mais para frente nós vamos fazer uma reunião ao vivo, vamos fazer atividades, vamos fazer exercícios juntos, vocês vão fazer exercícios sozinhos, vai ter gabarito comentado, fiquem tranquilos. Eu estou querendo fazer o terceiro bimestre de uma maneira diferente, quero trabalhar mais com aulas gravadas, mas não quer dizer que não vão acontecer as outras formas de aula, tá bom? Fiquem tranquilos. Então, vamos agora falar cadê aqui? Volta, aí. Das fileiras horizontais, que são também chamadas de período, tá? Lembrando que as colunas, elas podem ser chamadas de grupos ou famílias, né? Dependendo de como você está fazendo a leitura, né? Do modo clássico ou do modo moderno, né? Lembra disso? Deixa eu voltar aqui na tabela periódica para vocês lembrarem bem do que eu estou falando. Essa é a tabela periódica oficial da Sociedade Brasileira de Química, onde os grupos são numerados de 1 a 18, né? Lembrando que os grupos são as colunas da tabela periódica. Então, está aqui, ó, os grupos numerados de 1 a 18, tá? Aí vem aqui, né, todos esses aqui, eu não vou ficar circulando tudo, senão vou perder muito tempo, né? Até o grupo 18, ó, tá vendo aqui? Isso, leitura moderna da tabela periódica. Mas até bem pouco tempo atrás, a tabela periódica ela era observada, estudada por um número e uma letra, lembra? E aí davam as famílias. E essas famílias elas eram divididas em dois grandes grupos. Tinha as famílias que pertenciam ao grupo A e as famílias que pertenciam ao grupo B. O grupo B era o grupo dos elementos de transição e o grupo A é o grupo dos elementos representativos. Mas observa que há uma correspondência entre o clássico e o moderno. Por exemplo, quando eu digo família 4A, é a mesma coisa que falar grupo 14. Quando eu digo família 8A, lá que são os gases nobres, é a mesma coisa que falar grupo 18. Então, há uma correspondência entre o clássico, o antigo, né, e o moderno, que é o mais atual, tá? Que é justamente essa correspondência aí, indicado pelas linhas vermelha e a linha azul. A linha vermelha é o sistema anterior de classificação, é o método antigo, e a divisão moderna da tabela periódica, que é a mais atual, a recomendada, que está ali indicada, sublinhado por azul, tá bom? Mas nós não estamos falando mais de colunas, não estamos falando mais de grupos. Nós agora iniciaremos um papo sobre os períodos, tá? Que são as fileiras horizontais da tabela periódica. Então, a tabela periódica ela tem os grupos, que são as colunas, e tem os períodos, que são as linhas da tabela periódica.
E aonde esses dois indicadores se encontram, a gente tem o elemento químico, tá bom? A posição do elemento químico vai ser justamente aonde se encontram a coluna do grupo com a linha do período. Esse é o entendimento que vocês precisam ter, tá bom? Então vamos falar um pouquinho aí a respeito dos períodos. Os períodos são numerados de 1 a 7, tá? O primeiro período tem apenas 2 elementos químicos, que são o hidrogênio e o hélio. É o menor período da tabela periódica, tá? O primeiro período é o menor período da tabela periódica. Vou botar aqui de novo a tabela periódica para vocês verem, tá? Olha aqui, ó, o primeiro período é esse que eu vou marcar aqui, ó. Observa que eu só tenho 2 elementos químicos, o hidrogênio e o hélio, tá? Então, é o menor período da tabela periódica. E os maiores períodos da tabela periódica? São esses aqui, ó, o sexto e o sétimo período, tá? Que são períodos que, além desses elementos químicos que estão aqui na tabela periódica, tem também essas duas fileiras que estão aqui embaixo, ó. Tá vendo? Lembra que na aula anterior eu falei que essas duas fileiras elas estão aqui dentro? Né? Elas ficam aqui só para a tabela periódica ficar um pouco mais curta. Né? Então, o primeiro período é o período mais curto e o sexto e o sétimo período são os períodos mais longos. Vamos ver aquela outra tabela periódica, onde tem essas duas fileiras dentro dela? Vamos localizar ela aqui. Eu sei que eu tenho ela aqui, que eu mostrei para vocês e tudo. É essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do sexto período. Tá vendo? Olha o tamanho do sétimo período. Tá vendo? E olha o tamanho do primeiro período. O primeiro período só tem 2 elementos, ó, que é o hidrogênio e o hélio. Né? Então, aqui dá para a gente ver bem quem são os maiores e os menores períodos da tabela periódica. Tá? Então, vamos voltar lá no nosso slide onde está falando sobre período. Tá? Aqui, ó. Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetição nas propriedades físicas e químicas na nova sequência dos elementos. O que acontece? Eu venho aqui com uma linha de um determinado período. Aí eu tenho aqui um elemento químico A, começando o período, e eu tenho aqui um elemento químico E, finalizando o período. Aí finalizou esse período, o próximo período vai começar na letra F, mas essa letra F ela vai cair exatamente embaixo da letra A. E aí o que vai acontecer? A e F precisam ter propriedades físicas e químicas semelhantes. Lembra que a tabela periódica está organizada em ordem crescente de número atômico, né? Ela está organizada, os elementos ficam um em cima do outro, de modo a que as propriedades físicas e químicas desses elementos sejam semelhantes, tá? Então, a gente tem que ter bastante atenção nisso, tá, pessoal? É uma informação muito importante. Os elementos químicos que estão numa mesma coluna possuem propriedades físicas e químicas semelhantes. E qual a relação disso com o período? Para iniciar um novo período, a proposta é que haja repetição das propriedades físicas e químicas na nova sequência de elementos químicos. Então, eu tenho aqui um período. Cá embaixo, eu fiz uma linha, tá vendo? Se eu vou iniciar um novo período, os elementos químicos que estiverem na mesma direção, eles precisam ter propriedades físicas e químicas semelhantes, estando em períodos diferentes, mas na mesma coluna, eles precisam ter propriedades físicas e químicas semelhantes, tá? Mais uma informação para vocês aqui, ó. O número do período em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas ocupadas por elétrons desse elemento. Gente, o que isso quer dizer? Digamos que eu tenha um elemento químico como o hidrogênio. Está aqui, ó.
O hidrogênio ele possui número atômico 1, ele só tem uma camada de elétrons, que é a camada K, e essa camada K dele tem um elétronzinho. Ele tem apenas uma camada de elétrons, está vendo? Então, pelo número de camadas que ele possui, eu posso afirmar que ele pertence ao primeiro período da tabela periódica. Então, vejam, o número de camadas que um átomo apresenta vai corresponder ao período que ele ocupa, tá? Então, se eu tenho um elemento químico, deixa eu pensar num outro qualquer aqui, pode ser o magnésio, tá? O elemento químico magnésio. O elemento químico magnésio, ele tem número atômico 12, tá? É o número atômico do magnésio. E ele possui 3 camadas de elétron. Ele possui a camada K com 2, a camada L com 8 e a camada M com 2. Caraca, Roberto, como é que você sabe disso? Eu já sei de cabeça, né, galera? Mas vocês vão aprender a descobrir isso. Então, o magnésio, ele possui 3 camadas. Se ele possui 3 camadas, ele está no terceiro período da tabela periódica. Essa é a ideia, é isso que vocês precisam saber. Tudo bem? Ah, Roberto, eu duvido que o magnésio esteja no terceiro período. Eu te mostro na tabela periódica. Aula sobre tabela periódica, galera, tem que olhar a tabela periódica. Então, o terceiro período está aqui, ó, apontando aqui com a setinha, tá vendo aqui o número 3, ó, é o terceiro período. E olha o elemento químico magnésio aqui, ó, tá vendo como que ele está no terceiro período? É isso aí, é esse o entendimento que você precisa fazer aí da correspondência entre o número de camadas e o período que um elemento químico ocupa, tá bom? Então, vamos continuar a nossa aula, que agora vem uma matéria nível hard aí para vocês. O bicho papão dos alunos aí quando passam do fundamental para o médio, que é a famosa distribuição eletrônica ou diagrama de Pauling, tá? O que é isso, pessoal? A gente viu que o átomo, né, a estrutura da matéria, ela possui lá o núcleo com prótons e nêutrons, e a gente tem os elétrons girando ao redor desse núcleo, né? Então, os elétrons, eles são distribuídos nessas camadas ao redor do núcleo em ordem crescente de energia, tá? Ordem crescente de energia. Ou seja, quanto mais energia um elétron possui, mais afastado ele fica do núcleo, mais distante ele fica do núcleo, tá bom? E para isso existe esse diagrama que nos orienta sobre a sequência de entrada dos elétrons nas camadas. E aí, como é que a gente usa esse diagrama? A gente usa ele aqui na diagonal. Ó. A gente vem fazendo a leitura aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Vai fazendo a leitura assim, ó, até o final. Ó. 4d10, 5p6, 6s2. Quando termina a seta, vai para o final da outra. Tá vendo? Essa é a ideia. E o que significa cada representaçãozinha dessa aqui dentro do diagrama de Pauling? É o que está indicado aqui nessa legendazinha. Ó. Foi tomado como exemplo o primeiro subnívelzinho. O nome disso aqui é subnível. Tá? Desse conjunto aqui, a letra, o número e essa indicaçãozinha que parece um expoente aqui, o nome disso aqui é subnível. Tá? Então, a gente está usando aqui como exemplo o primeiro subnívelzinho aqui, ó, tá vendo? 1s2. O que significa isso? O 1, pessoal, que é o coeficiente, é o número que vem na frente, né? Indica o nível de energia. Isso aqui tem a ver com a camada em que o elétron esteja. Lembrando, pessoal, que o átomo ele pode ter até 7 camadas, que são indicadas por letras. Lembra? Já ouviram falar? K,
L, M, N, O, P e Q. Quem foi que propôs isso mesmo? Quem foi? Lembro aí agora? Niels Bohr, né? Lembra que Bohr, lá nos modelos atômicos, ele organizou os elétrons em 7 camadas, em órbitas, né? Então, esse nível de energia ele está associado à camada que o elétron esteja. E dentro de uma camada, digamos que essa órbitazinha que eu esteja desenhando aqui, esse círculo, seja a órbita da camada L. Por exemplo, né? Tem a K, a L, a M, a N, a O, P aqui. Eu estou representando a camada L aqui. Dentro da órbita da camada L, existem regiões dessa órbita em que o elétron prefere ficar. Essas regiões são chamadas de orbitais, tá? Em outro momento a gente vai fazer um aprofundamento a respeito desse conceito de orbitais. Mas por enquanto o que vocês precisam saber é o seguinte: orbital são as regiões dentro da camada, são regiões, são locais dentro da camada aonde os elétrons preferem ficar. Essa é a ideia, tá? E aí, quando se faz essa distribuição eletrônica, faz-se essa distribuição eletrônica justamente dentro desses orbitais em cada camada, tá? E aí, nessa indicaçãozinha que a gente está analisando aqui, um S2, que a gente está tomando como exemplo, que é o primeiro aqui, né? A gente tem o coeficiente corresponde ao nível de energia, a letrinha que aparece aqui indica o subnível, são 4 letrinhas, tá, pessoal? S, P, D e F, tá? E esse númerozinho que está aqui em cima, que parece um expoente, né? Ele vai indicar o número máximo de elétrons. No caso, cada letrinha possui um número máximo de elétrons. S no máximo 2, P no máximo 6, D no máximo 10 e F no máximo 14. Essa é a quantidade máxima de elétrons que cada subnível pode apresentar. Ah, professor, pode aparecer com menos? Pode aparecer com menos, mas não pode aparecer com mais, ok? Guarda isso aqui, anota aí no cantinho do seu caderno, tá? E é importante que vocês entendam o seguinte: essa distribuição eletrônica, esse diagrama de Linus Pauling, tá? O nome do cientista é Linus Pauling. Para os mais íntimos, apenas Pauling, né? Então, esse diagrama aqui, ele está diretamente relacionado ao número máximo de elétrons por camada. Lembram das camadas? Proposta por Bohr, K, L, M, N, O, P e Q. Vamos agora ver qual é a relação que esse diagrama aqui tem com as camadas. Vou limpar a tela aqui para não ficar com muita informação. Observa que vão surgir ali na direção do diagrama de Pauling as camadas. Então, olha só, na direção do coeficiente 1, ó, a gente tem ali ó, o número 1, que corresponde à camada K. Então, o coeficiente 1 corresponde à camada K. Assim como o coeficiente 2 corresponde à camada L. O coeficiente 3 à camada M, o coeficiente 4 à camada N, coeficiente 5 camada O, coeficiente 6 camada P, coeficiente 7 camada Q. Então, essa é a correspondência que é fundamental para você entender essa matéria aqui. É você saber que esse diagrama de Linus Pauling ele tem uma correspondência com as camadas, tá bom? Então, sempre que você olhar para uma distribuição eletrônica, que você vê uma indicação como essa aqui, 1s2, se o coeficiente aqui é 1, saiba que ele está falando da camada K. Se o coeficiente é 2, saiba que está falando da camada L. Se o coeficiente é 3,
está falando da camada M. E assim sucessivamente até chegar ao coeficiente 7, que está falando da camada Q. Tá bom? Caraca, professor, isso está difícil, eu não estou entendendo, não. Então, olha só, você não precisa decorar isso aqui, tá? Isso aqui é igual tabela periódica, é uma ferramenta que você precisa entender, saber usar. Você não precisa decorar isso, não precisa decorar. E também tem uma outra maneira de você utilizar esse diagrama, sem ser nessa forma que está aí na tela. Existe uma forma mais simplificada desse diagrama aqui. E que forma é essa? É essa forma que está aqui embaixo. Ó. É a forma linear, é a forma em linha dessa sequência do diagrama de Pauli. Observa que ele está exatamente na mesma ordem, a diferença é que ele está linear. Quando a gente faz a leitura do diagrama aqui, qual é o primeiro subnível que a gente lê? 1S2. É o primeiro que está aparecendo aqui. Ó. 1S2. Tá vendo? Depois do 1S2, quem vem? Aqui, ó, 2S2. Tá aqui, o 2S2. Tá vendo? Depois, terminou a seta, vem para o final da outra. 2P6. Aqui, ó, 2P6 está aqui, ó. Depois de 2P6, 3S2. Aqui, ó. Tá o 3S2 aqui direitinho. Então, essa sequência linear é essa mesma sequência aqui, só que em linha reta. Não está naquele diagrama ali que faz um vai e vem, né? Que a verdade é que esse diagrama aqui ele faz uma espécie de vai e vem. Deixa eu fazer com uma caneta de outra cor para chamar bem a atenção de vocês para isso. Vou fazer de azul. Esse vai e vem, ele é assim, ó. Vem aqui, terminou a seta, volta para o final da outra aqui, ó. Terminou a seta, vem aqui para o final da outra. Terminou a seta, vem para o final da outra. Então, é um vai e vem. Tá vendo? E aí fica nisso aqui, ó. Vai, vem, vai, vem, vai. Tá? E algumas tabelas periódicas trazem essa informação aqui. Eu vou mostrar uma para vocês aqui, que a gente viu na aula anterior, mas eu vou revisar aqui, que traz essa informação do diagrama de Linus Pauling. Olha ele aqui, ó. Tá vendo? Prova de que vocês não têm que ficar decorando. Tá aqui, tá na tabela, é para ser consultado, tá? Em outra oportunidade, eu vou ensinar um macetezinho para vocês aprenderem a montar esse diagrama aqui, porque tem macete, tá bom? Mas, por enquanto, a gente só ensina o macete depois que o aluno já está caminhando bem aqui, tá? Por enquanto, vocês precisam apenas entender isso aí, ver qual é a relação desse diagrama com as camadas, isso aqui é importante, tá bom? Vamos avançar um pouquinho aí. As camadas ou níveis de energia, que é a mesma coisa, são sinônimos, tá? São formadas por subníveis. Já falei ali com vocês no slide anterior. Esses subníveis são designados por letras S, P, D, F, tá? E eles vão aparecendo exatamente nessa sequência aqui. Primeiro o S, para depois o P, para depois o D, para depois o F. O que eu quero dizer? Uma camada, ela não pode ter o subnível F sem antes ter o D, o P e o S. Entendeu? Eu posso até ter uma camada que tenha só o subnível S, ou que tenha só o subnível P, ou que tenha o eu posso até ter uma camada que tenha só o subnível S, ou que tenha o subnível S e P, ou que tenha o SP e D, ou que tenha os 4 SPDF. Mas eu não posso ter um subnível à frente sem antes ter os anteriores. Tá? Esse retângulozinho que está aí na tela, ele demonstra bem isso. Ó. A camada K, que é a primeira, é formada pelo subnível S, somente ele. A camada L, ela tem o S e tem o P. A camada M é formada por S, P e D. A camada N é formada por S, P, D e F. Entendeu? Então, à medida que um subnível aparece, todos os que vêm antes dele
tem que aparecer também. E aqui, ó, eu vou mostrar uma curiosidade aqui para vocês verem como que a química ela é exata, né? A camada K, ela tem no máximo 2 elétrons. Pode aparecer com menos, mas o máximo que ela possui são 2 elétrons. A camada L, ela possui no máximo 8. A camada M possui no máximo 18. E a camada N possui no máximo 32 elétrons. Vamos ver como que isso funciona lá nos subníveis? Vou colocar de azul. Ó. O subnível S, ele tem no máximo 2 elétrons. Então, eu vou colocar aqui, para onde tem S, eu vou colocar 2. Tá vendo? O subnível P, ele tem no máximo 6 elétrons. Então, aonde tem P, eu vou colocar 6. O subnível D de dado, ele tem no máximo 10 elétrons. Então, aonde tem D aqui, eu estou colocando 10. Ó. E o subnível F tem no máximo 14 elétrons. Agora, olha em cada linha como que fica a situação. Vou mudar a cor da caneta de novo para destacar bem para vocês isso daí. A camada K tem no máximo 2 elétrons. Então, ela tem o subnível S, que tem 2 elétrons. Certinho, né? Tá justificado aqui, ó, a mesma quantidade. A camada L, ela tem no máximo 8 elétrons e ela tem o subnível S com 2 e P com 6. 2 e 6, 8. Que dá o número máximo de elétrons que ela possui, né? A camada M, ela tem os subníveis S com 2, P com 6 e D com 10. Se eu somar 2 mais 6 mais 10, vão dar o quê? 18, que é exatamente o número máximo de elétrons que a camada M possui. Tá? E o mesmo raciocínio vai se aplicar na camada N, que tem no máximo 32 elétrons. Ela tem o S com 2, o P com 6, D com 10, F com 14. Se eu somar 2 mais 6, 8, com mais 10, 18, com mais 14, 32. Vai dar exatamente o número máximo de elétrons que ela possui. Tá vendo aqui? Então, isso aí estou mostrando para vocês como que a química ela é uma ciência exata, né? Como que tem uma relação direta entre as camadas, o número máximo de elétrons de cada camada, os subníveis e o número máximo de elétrons em cada subnível, tá bom? Se vocês ficarem com dúvida, pessoal, volta o vídeo, esse pedacinho aqui que realmente é um pouco mais embolado, ouve de novo a explicação, assiste aí quantas vezes vocês julgarem necessário. Fiquem tranquilos que eu não vou estender muito a aula, eu estou aqui marcando tempo, já são aproximadamente 27 minutos de aula, eu vou controlar para a gente não exagerar, não pesar muito a mão, tá bom? Aqui, apenas reforçando o número máximo de elétrons em cada camada, a gente tem aí S2, P6, D10, F14. O número de elétrons, o número máximo de elétrons em cada subnível. Eu falei camada, mas é subnível, tá, pessoal? Subnível, SPDF, tá? E aqui, ó, reforça aquela ideia do início da aula. O número do período em que um elemento se encontra corresponde ao número de camadas. Lembra que lá no início eu falei do hidrogênio e do magnésio? Eu falei, o hidrogênio ele tem uma camada. Então, ele está no primeiro período. O magnésio tem 3 camadas. Então, ele está no terceiro período. Aí eu fui lá na tabela periódica e mostrei para vocês, lembra? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente tem 3 exemplos. O sódio, o cloro e o argônio. E a gente vai fazer a distribuição eletrônica deles. Sabe aquela distribuição que a gente viu agora há pouco? Vou voltar aqui, ó. Essa que está aqui embaixo aqui, ó. Tá vendo? A gente vai fazer isso aqui para aqueles exemplos. Só que olha que legal. O nome é distribuição eletrônica, ou seja, é uma distribuição do número de elétrons. Você olha aqui para o número atômico, ó, tá vendo? Ó, 11. Você olha para isso. E você vai distribuir os elétrons até atingir essa quantidade que está aqui. Ó. Eu quero 11, então eu venho 1s2, já coloquei 2. 2s2
mais 2. 2p6 mais 6. 3s1 mais 1. Se eu somar 2 mais 2, 4. Com mais 6, 10. Com mais 1, 11. Quem é 11? É o número atômico do cidadão aqui que eu estou querendo fazer a distribuição eletrônica. Viu como que é fácil, não é difícil? Você não precisa decorar a distribuição eletrônica. Eu esqueci de colocar ela aqui embaixo. Eu deveria ter colocado ela aqui embaixo para a gente poder ir olhando e fazendo, tá? Mas acabei não colocando, mas também eu sei a distribuição eletrônica. Eu, professor, já sei a distribuição eletrônica de cabeça. E esses exemplos aqui são exemplos com números atômicos bem pequenininhos, tá vendo? 11, 17 e 18. Então, a distribuição eletrônica deles ficam até bem parecida. Quando pega a distribuição eletrônica de números atômicos muito grande, aí é que o negócio já fica um pouco mais complicado para você ter tudo memorizado ali na cabeça daquela sequência direitinho, né? Então, o segundo exemplo é o cloro 17, aonde a gente vai fazer a distribuição eletrônica aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Vocês talvez tenham se perguntado de por que está 3p5 e não p6, né? Já que o subnível P ele comporta no máximo 6 elétrons, por que aqui está 3p5? Eu fiz a pergunta e eu mesmo vou responder para vocês. Porque se eu coloco 3p6 aqui, na hora em que eu somar a quantidade de elétrons, vai dar 18 e eu quero 17. Tá vendo? Então, a quantidade de elétrons em cada subnível pode aparecer com menos, pessoal, para atender a distribuição do número atômico que você está fazendo aqui. Ó. Eu quero 17. Se eu colocasse 6 aqui, ia dar 18. Entendeu? Então, você pode fazer isso quando houver a necessidade. Lembrando sempre que você não vai precisar decorar a distribuição eletrônica, tá? Você não vai precisar decorar. Acho que eu vou até fazer o seguinte, eu vou até colocar essa distribuição eletrônica aqui para a gente poder ver, para depois não ter aluno chorando aí, achando que tem que decorar isso aqui. É rapidinho, eu já venho aqui, seleciono essa daqui, dou um Ctrl+C e vou para lá, já coloco um Ctrl+V e já foi pronto, aí vou para o slide. E não veio e não veio a distribuição. Então vamos lá, agora vai. Aqui, pronto, tá lá embaixo, ó, a distribuição eletrônica do que a gente está fazendo, tá bom? Agora, galera, muito mais do que você fazer a distribuição eletrônica em subnível, que é isso que está aí na tela, tá? Essa distribuição aqui, ela recebe o nome de distribuição em subnível. Por que ela recebe esse nome? Porque é uma distribuição eletrônica onde eu estou mostrando o quê? Estou mostrando os subníveis. Então, o nome dela é distribuição eletrônica em subníveis, tá? Em subníveis. Agora, eu quero mostrar para vocês que, a partir da distribuição em subnível, eu posso descobrir a distribuição em camadas. Então, observa que aí a gente tem umas cores aí nos subníveis, né? O azul, o vermelho e o marrom. Eu fiz de propósito, porque no slide anterior, a gente viu aqui, ó, que cada camada tem cada coeficiente de numerados aqui de 1 a 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, cada um deles indica uma camada, né? K, L, M, N, O, P, Q, cada um deles indica uma camada. É isso que vocês vão ter que aprender a fazer lá naquele slide. Então, olha só. Olha para o sódio aqui, ó. Olha para esse primeiro exemplo aqui. Ó. A distribuição em subnível está ali na tela. Pouco a pouco, eu vou fazer aparecer a distribuição em camadas. Então, esse primeiro coeficiente aqui, que é o coeficiente 1, a gente viu lá na distribuição eletrônica lá do Pauling, né, no diagrama de Pauling, que corresponde à camada K.
Por que que isso daqui corresponde à camada K? Porque o coeficiente dele é 1, galera. Coeficiente 1 corresponde à camada K. Assim como o coeficiente 2 corresponde à camada L e coeficiente 3 corresponde à camada M, né? E assim sucessivamente. Só que não apareceu aqui nesse caso. Nesse caso aqui, no caso do sódio, só apareceu coeficiente 1, coeficiente 2 e coeficiente 3. Então, como que vai ficar a distribuição em camada desse elemento aí do sódio? Coeficiente 1, camada K. Qual é o número de elétrons dele aqui? 2. Então, na camada K, ele tem 2 elétrons. Simples assim. Coeficiente 2 representa que camada? Camada L. Está com quantos elétrons? Está com 8. Como que eu sei? Soma aqui, ó. 2 e 6, ó. Aqui, ó. Soma esses dois aqui, ó. 2 mais 6, 8. É o número de elétrons. E coeficiente 3 é camada M. Está com quantos elétrons? Aqui, ó. Só tem 1. Então, M1. Então, essa é a distribuição em camadas, feita a partir da distribuição em subníveis, galera. Entendeu? Vamos ver como é que fica aí para os próximos exemplos? Então, olha lá. No cloro agora, coeficiente 1, camada K, 2 elétrons. Tá? Estou fazendo esse exemplo aqui, galera. Ó, cloro, 17. Tá? Então, ó, 1s2, camada K, com 2 elétrons. 2s2, 2p6, camada L, 8 elétrons. 3s2, 3p5, camada M, 7 elétrons. E agora eu vou fazer o último exemplo aqui, ó, o argônio, número atômico 18. 1s2, camada K com 2. 2s2, 2p6, camada L com 8. 3s2, 3p6, camada M com 7 não, com 8. Opa, tá errado ali, hein, galera. Aí, ó, presta atenção, Roberto, presta atenção, aluno. Aqui, ó, 2 com 6, 2 mais 6 dá 8. Então, aqui tá errado, ó. Aqui tá 7, mas aqui tinha que estar era 8. Tá errado aqui, tá bom, galera? Atenção aí. Erro de digitação minha aqui, tá bom? O que vai acontecer, pessoal? Os 3 elementos que estão na tela, os 3 elementos possuem 3 camadas, cada um deles. Ó. O sódio, primeiro, vamos ver aqui, ele tem camada K, L, M. O cloro, ele tem camada K, L, M. O argônio, ele tem camada K, L e M. Então, os 3 elementos acima estão posicionados no terceiro período da tabela periódica. Por quê? Porque os 3 possuem 3 camadas. O número de camadas indica o período em que o elemento se encontra na tabela periódica. É isso que esse parágrafo aqui está dizendo. Tá bom, galera? Atenção aí para isso, hein? Pessoal, 37 minutos de aula, estou chegando no fim. Está acabando já, fique tranquilo, tá? O preenchimento de subníveis na tabela periódica. Os elementos do grupo 1, também conhecido como família 1A, e os elementos do grupo 2, também conhecido como família 2A, eles preenchem apenas um subnível S. Por exemplo, o lítio, cuja distribuição é essa aqui, ó, 1s2, 2s1, e o berílio, 1s2, 2s2. Isso aqui para o primeiro período, tá? Para o segundo período, perdão, tá? Porque os que estão no primeiro período vão preencher apenas o subnível 1s. Já quem está no segundo período vai preencher o subnível 1s e o 2s, tá? É só olhar lá no diagrama do Pauling. Volta aí 2, 3 slides, volta aí alguns minutinhos que você vai entender melhor o que eu estou falando, tá? Já os elementos do grupo 13,
que também são conhecidos como família 3A, aos elementos do grupo 18, que são a família do 8A, preenchem os subníveis, o subnível P, tá? Exemplo aqui o boro, que ele tem todo o subnível S preenchido aqui e aparece já o P também. A mesma coisa o neônio, que tem o S e que tem o P. Ah, professor, não estou entendendo nada disso que você está falando. Calma. Vamos ver isso numa tabela periódica? Tá aqui, ó. A gente tem esse blocão aqui, que é o bloco S, e esse blocão aqui da direita, que é o bloco P. Tá vendo? Essa tabela tá preto e branco, não gostei dela, não. Vou botar uma colorida aqui para vocês. Aqui, ó. Bloco S, tá vendo? Essas duas colunas aqui são colunas que preenchem, que têm a distribuição eletrônica dos seus elementos terminando em S. E essas colunas de cá, da direita, verdinha, tem os seus elementos com a distribuição terminando em P. Galera, 40 minutos de aula, eu vou parar aqui. Na próxima aula a gente vai continuar a partir desse ponto para a gente aprofundar um pouco mais essa pegada de distribuição eletrônica dentro da tabela periódica para a gente poder enxergar isso daí melhor, tá bom? Fiquem tranquilos, se acalmem, tá bom? Vai dar tudo certo, confiem em mim. Um abraço e até a próxima.